Eu quero ler com você Jeremias capítulo 1, versículos de 4 a 8. Livro do profeta Jeremias, capítulo 1, versículos de 4 a 8. Eu leio assim a palavra de Deus. Palavra do Senhor veio a mim, dizendo: antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta às nações. Mas eu disse: ah, soberano Senhor, eu não sei falar, pois ainda sou muito jovem. O Senhor, porém, me disse: não diga que é muito jovem. A todos a quem eu enviar, você irá e dirá tudo o que eu lhe ordenar. Não tenha medo deles, pois eu estou com você para protegê-lo, diz o Senhor. Eu poderia usar esse texto e pregar a mensagem que preguei na manhã de hoje. Começamos na manhã de hoje um estudo sobre como reconhecer um profeta falso e um profeta verdadeiro. Eu falei sobre bibliomancia, que é usar a Bíblia, pegando textos e tirando do contexto para falar com alguém, como muitos têm feito. E eu recomendo que você busque no canal YouTube da Primeira Igreja Batista Belfor Roxo a mensagem de hoje pela manhã. Vá ouvi-la. Quem sabe você, mesmo sem saber, está sendo alvo de um falso profeta. Ou quem sabe você, ainda que não intencionando fazê-lo, tem se colocado como um falso profeta, praticando a bibliomancia. Mas não é sobre isto a mensagem desta noite. Tem muita gente que tem crise para definir o que fará na vida, o que serão, quando deveriam estar cuidando quanto a quem serão. A crise na adolescência, na juventude, sobretudo, é exatamente isto em relação à carreira profissional, à faculdade que vai, pensando no que será, quando na verdade todos devemos pensar em quem seremos. E em quem devemos ser? O propósito de Deus para a vida de todos nós é que sejamos dignos, honrados, verdadeiros, compassivos, misericordiosos, excelentes, fiéis a Deus, seja como médico, advogado, professor, ou mesmo como um funcionário de uma empresa, seja do zelador ao gerente geral. Estas qualidades são aquilo que Deus espera de todos nós, não que nós sejamos algo, mas que nós sejamos alguém digno, alguém honrado, alguém verdadeiro, alguém compassivo, alguém misericordioso, alguém excelente, alguém fiel a Deus, alguém que desenvolva ou tenha desenvolvido as características de um verdadeiro e frutífero discípulo de Cristo Jesus. Deus conheceu você. Assim como Deus conheceu Jeremias antes dele nascer, Deus conheceu você e a mim. Muito antes de você nascer ou mesmo de você concebido, Deus já tinha preparado a tua existência. Não, eu não sou calvinista, eu não acredito que Deus já estabeleceu a vida do Wellington como ela é, da maneira que é, antes do Wellington existir. Deus não predeterminou a vida de todo mundo, porque Deus não fez ninguém robô. Deus nos deu livre-arbítrio, Deus nos capacitou com o intelecto, com a razão, com a capacidade de sentir e de tomar as decisões, quer seja baseado no sentimento, o que não é boa coisa, quer seja baseada na razão, o que é o melhor a ser feito. Mas quando Deus criou o homem e criou a mulher, Deus disse: agora vocês cresçam, façam o quê? Multipliquem, encham a terra. Então Deus, antes mesmo que eu existisse, que a humanidade, como hoje nós a conhecemos, aos bilhões, Deus já tinha
conhecimento que isso seria assim. E o Senhor pensou em você. O Senhor planejou você como planejou a mim. Quando você se sentir desanimado, quando você se sentir inadequado, lembre-se que Deus sempre considerou você valioso, você valiosa, e que Ele tem um propósito em mente para você. O grande problema de usar esse texto, como muita gente usa, é o problema de fazer as pessoas se sentirem como um Jeremias. Porque Deus chamou Jeremias para aquela missão. Não chamou o Cláudio, não chamou o Marcos, não chamou o César, não chamou o Antônio, não chamou a Maria, não chamou a Carla, a Cristina. Ele chamou Jeremias. Mas o que é que aprendemos com esse texto? É que Deus considera valioso mesmo aquele que não reconhece a si mesmo como valioso. Alguém que não se vê com valor para nada, Deus vê. Porque Deus não criou nada sem valor. A palavra de Deus diz lá na criação, no Gênesis, que tudo que Deus criou, viu Ele que era bom. É bom. O ser humano é uma criação boa de Deus. E Deus tem propósito para todos os seres humanos. Jeremias, ele foi designado por Deus como profeta para as nações. Deus tem um propósito para cada cristão, mas algumas pessoas são designadas por Deus para tipos específicos de trabalho, outras para questões, para vivências gerais. Nem todo mundo é vocacionado para ser médico. Tem gente que não pode nem ver sangue, vê o sangue, capota. Não tem condição para isso. Tem gente que, se ouvir um estampido de um fogo de artifício, tem até um negócio, tem taquicardia, só de pensar que uma arma de fogo foi disparada ali. Já tem outro que tem vocação para ser militar, para ser um policial. Vocações. Cada pessoa é boa para alguma coisa específica, de bom. E Deus é quem estabeleceu isso. Deus chamou algumas pessoas, Deus desejou, Deus planejou, Deus estabeleceu, antes de nascer, algumas pessoas com uma razão específica para vir a esse mundo. Sansão, Deus estabeleceu para ser libertador do povo de Israel, do jugo dos filisteus. Deus vocacionou Davi para unificar o reino de Israel em torno dele, o Deus vivo. Deus vocacionou João Batista como profeta, o último profeta do Antigo Testamento, para preparar o início do ministério de Jesus. Deus escolheu Paulo para ser o apóstolo entre os não-judeus. Há muitas pessoas na Bíblia e hoje em dia que Deus tem vocacionado especificamente para algumas ações específicas, claras, objetivas, num propósito só dele, quer seja na igreja, quer seja no mundo. Portanto, qualquer trabalho que você faça deve ser feito para a glória de Deus. Ainda que você não se sinta sendo alguém com um chamado, uma vocação como essa, específica para algo extraordinário. Eu não sei quantos aqui assistiram o filme, eu não me recordo bem o título, mas se não me engano é O Quarto Sábio. Alguém assistiu esse filme? O filme, ele tem uma conotação católica, porque, segundo os católicos, foram 3 reis magos que visitaram Jesus. A Bíblia não fala que eram 3, muito menos que eram reis, né? A Bíblia diz que eram uns magos,
do Oriente. E a Igreja Católica dá até o nome para eles, embora a Bíblia não mencione nada disso. Mas nesse filme existiria um quarto. E esse quarto, ele sai para ir junto com aqueles três, mas ele, se não me engano, se não me recordo bem do filme, se não estiver enganado, ele parece que se atrasa. Resultado, ele leva um presente precioso para consagrar e entregar ao Rei Jesus, assim como os outros que também foram. Mas ele não consegue chegar com aquela preciosidade que ele iria entregar para Jesus. Alguém assistiu esse filme? Não assistiu? Procure, não sei se no YouTube, em algum lugar, num streamer desse da vida, O Quarto Sábado. É esse mesmo título? O Quarto Sábado. Anota aí, sábio. Anota aí para você não esquecer. O Quarto Sábio. Vale a pena assistir esse filme. Eu vou dar um spoiler, mas você assiste. Tá bem? Vai valer a pena assistir. Ele não consegue chegar e encontrar o Jesus bebê, assim como aqueles seus queridos, conhecidos colegas o fizeram. Mas ao longo do trajeto, ele gasta a vida dele inteira fazendo bem a pessoas. O projeto de vida dele, que ele construiu, era de estar ali naquele momento e reconhecer o Jesus menino, o Messias prometido, mas ele leva a vida inteira na jornada, até o dia que ele vai encontrar Jesus. E ao longo de toda essa caminhada, ele realiza exatamente algo diferente daquilo que ele se propôs fazer, sem perceber que o que ele estava fazendo era exatamente exaltando, honrando a Deus no cumprimento do propósito que o Senhor tinha para a vida dele. Ele só vai entender isso no final. Então assista. Tem muita gente que, porque não usa o microfone aqui na frente, tem dificuldade para falar em público, não sabe cantar de forma entoada, não tem uma voz tão melodiosa, se sente menorzinho, pequenininho, se sente indigno, se autodeprecia, porque entende, e assim é com a sociedade corrompida, que valorizados são aqueles que aparecem, aqueles que têm o dom para liderar. Deixa eu dizer uma coisa, eu estou aqui no púlpito, eu sou o pregador, eu sou o pastor dessa igreja, mas o que seria de nós aqui, se não houvesse aqueles que prepararam tudo para sermos recebidos ali à porta, com todos os procedimentos de higiene e de cuidados que é preciso para estarmos aqui com segurança. Você não sabe, não vê, você senta aqui, talvez nunca tenha ido para a galeria, mas há pessoas que estão agora mesmo servindo para que nós possamos fazer uso de todo esse sistema de som e participarmos de uma experiência que seja agradável para nós, não só quanto ao louvor, mas a pregação e tudo mais. Nem aparece. Às vezes aparece quando alguma coisa dá errada no som. Mas estão lá servindo. Você nem sabe, provavelmente, se você não foi lá fora ainda, mas se você sair e for ali na área, no hall dos banheiros, você vai encontrar irmãos que estão lá. Eles não estão fugidos do ambiente do culto, não. Eles estão lá participando pelo que ouvem, enquanto eles estão lá para dar assistência e suporte, se você tiver necessidade de sair, para que o banheiro esteja limpo, para alguma necessidade que você tiver lá fora. Quem é mais importante? Eu que agora estou pregando, ou estes que nem aparecem aqui e nos capacitam? O problema é que imagem eu tenho de mim mesmo. O que é que eu penso a meu próprio respeito? Qualquer
trabalho que você faça, você deve fazer para a glória de Deus, porque é isso que diz a palavra do Senhor em 1 Coríntios 10, 31. Tudo o que fizermos, façamos para a glória de Deus. Você é um balconista? Seja o melhor balconista dessa loja. Não para vai descer-se, mas para a glória de Deus. Você é vendedor? Seja o melhor vendedor dessa empresa. Não para envaidecimento, mas para a glória de Deus. Você é o zelador? Seja o melhor zelador, faça com excelência para a glória de Deus. Você é um empresário? Cuide dos seus funcionários, trate os seus clientes bem e seja o mais honesto, digno, honrado para a glória de Deus. O que quer que façamos, façamos para a glória de Deus, porque é para isto que nós fomos criados. Efésios capítulo 1 diz que a razão de nós existirmos é dar prazer ao coração de Deus. Quando Deus criou o homem, não tinha pecado no mundo, ninguém precisava pregar o evangelho, ninguém precisava dar testemunho da salvação, ninguém precisava estar entregando o folheto. E Deus criou o homem pela mesma razão que criou você e a mim. Está lá em Efésios capítulo 1, para o louvor da glória de Deus. Logo, a visão, a ideia da importância está naquilo que a sociedade diz ou no que Deus fala. Se Deus te der uma tarefa específica, aceite-a com alegria e faça com diligência. Certa feita, uma pessoa recebeu um dom espiritual de ver e ouvir o mundo espiritual. Um dia estávamos aqui no culto e quando acabou o culto, aquela pessoa veio transtornada até a mim para dizer: pastor, me ajuda, eu acho que estou enlouquecendo. O que foi? Eu estou vendo demônios aqui. Não, você não está enlouquecendo, você não está ficando com problemas mentais. Deus te deu esse dom. Mas pastor, eu não quero isso, eu não pedi isso para Deus, eu não quero isso. Falei, então você arrumou um problema. Porque se Deus te deu esse dom, é porque Ele tem propósito em usar você. Durante um tempo aquela pessoa lutou muito, e enquanto ela lutou, não conseguia realizar-se. Por quê? Porque Deus é mau? Não. Porque, querido, se chave de fenda pudesse falar, o que ela diria quando encontrasse um parafuso que a cabeça fosse Phillips? Se um parafuso pudesse falar, sendo ele Phillips, o que ele faria se uma chave de fenda viesse para tirá-lo? Vai doer, não vai? Deus, se nos chama para uma tarefa específica, o que nós devemos fazer é aceitar com alegria e cumprir com diligência aquilo que o Senhor espera de nós. Se Deus não te deu um chamado, uma designação específica, então procure cumprir a missão comum a todas as pessoas, a todos os crentes: amar, obedecer e servir a Deus, até que a orientação do Senhor se torne mais clara para você. Você ainda não sabe o que Deus quer para a sua vida no futuro? Então ame, sirva a Deus, faça tudo com excelência, até o dia que o Senhor clarear isso à sua mente. Frequentemente as pessoas lutam com novos desafios, porque não têm desafios próprios, não têm um propósito, não têm um alvo, porque não têm autoconfiança, sentindo que têm capacidade, treinamento ou experiência inadequadas. Eu não sirvo para isso. Esse sentimento de menos-valia é uma influência espiritual maligna que tem acometido a muitas pessoas. E não poucas dessas pessoas acabam se tornando enfermas psiquicamente e desenvolvendo transtornos de muitas naturezas.
Jeremias, ele achava que ele era muito jovem, inexperiente para ser o porta-voz de Deus para o mundo. Mas o que fez Deus? Só o vocacionou e disse, vai? Não. Deus prometeu que estaria com ele. Versículos 7 e 8, o Senhor diz, não diga que é muito jovem, a todos a quem eu o enviar, você irá e dirá tudo o que eu lhe ordenar. Não tenha medo deles, pois eu estou com você. Se Deus te der uma tarefa, se Ele te der um chamado, se Ele te der uma vocação para a vida, confie. Ainda que você não veja em si mesmo a qualificação para isso, porque Deus nunca chamou ninguém qualificado. Já reparou isso na Bíblia? O Senhor é quem qualifica aqueles que Ele chama. Ele vocaciona e Ele capacita os que são chamados. Amados, não devemos permitir que sentimento de inadequação nos impeçam de obedecer o chamado de Deus. Ele sempre estará conosco. Quando você perceber que está evitando algo que sabe que deve fazer, então tome cuidado para não usar a falta de autoconfiança como desculpa para não fazer, porque isso será pecado. Se Deus te dá um trabalho para fazer, Ele fornecerá tudo o que você precisa para fazê-lo, e você poderá contar com Ele, que estará com você no decorrer do caminho. Você pode estar recebendo a oportunidade de uma promoção na empresa, ou ser responsável por um projeto novo, e estar com medo porque não se vê capaz. Eu conheci gente, quando muitos estão esperando a oportunidade de prosperar e de serem elevados a uma posição mais alta na empresa, eu conheci pessoas que disseram para o chefe, não quero isso não. Por quê? Não, isso aí vai dar muito trabalho. Não, isso aí vai dar muito trabalho. Tem gente recusando promoção, porque se tornar um nível acima significa assumir um nível acima de responsabilidades. Eu não sei se você já conheceu alguém assim, ou quem sabe você fez isso. Talvez porque não acredita em si mesmo. Mas olha só, quem está promovendo, olhou, analisou, viu e disse, vamos promover fulano. E a própria pessoa não consegue enxergar o seu potencial. Não fuja, não se diminua, não se elimine, não se amedronte, não se atemorize quando os desafios vierem à sua frente. Siga em frente. Moisés era apenas um fugitivo e pastor de ovelhas por 40 anos, quando Deus o comissionou a retornar ao Egito para libertar o povo, sozinho, sem um exército, somente confiando na promessa do Senhor de que estaria com ele, e você sabe o que Deus fez. Davi era um jovem, um adolescente, quando o Senhor o escolheu para ser o novo rei de Israel, e o capacitou para isso ao longo de vários anos, fazendo com que Davi tivesse que matar um urso, um leão e um gigante a cada dia, até quando ele por fim veio a ser tornado rei. Gideão estava malhando trigo no lagar, o lugar de prensar uvas, com medo da investida dos inimigos do seu povo, quando Deus o comissionou para ser o líder que libertaria Israel da opressão dos midianitas. Pedro, Tiago e João eram pescadores rudes, mas Jesus os chamou para se tornarem os apóstolos, que passaram a ter maior intimidade com Jesus do que todos os demais. Mateus era um cobrador de impostos, função mal vista, malquisto pelos judeus, porque ele cobrava dos judeus o imposto para enviar para Roma. Mas Jesus o chamou para ser seu discípulo e escrever o evangelho que está em nossas mãos e que revela
a pessoa do Senhor Jesus para todos nós. O que é comum a todos esses e os demais heróis da fé que nós encontramos na Bíblia é que nenhum deles era capacitado, porque Deus capacita aqueles que Ele chama. Você é alguém que tem valor inestimável para Deus, mesmo que você se encontre em uma situação de pecado, ouça isso. Mesmo que você se encontre em uma situação de pecado, você é valorosíssimo para Deus. Porque por tua causa é que Jesus veio a esse mundo, padeceu terrível tortura, morreu naquela cruz, para que você, se você reconhecer a si mesmo pecador, se você se arrepender dos pecados, se você confessá-los ao senhorio de Cristo Jesus, se você pedir perdão, se você fizer uma aliança recebendo Jesus como teu único, eterno e suficiente Salvador, você possa ter dele a salvação e ser tornado filho de Deus, mesmo você que está andando distante do Senhor. Não fique se comparando com outras pessoas que têm mais estudo que você, mais preparo que você, porque vieram de berço nobre, enquanto você veio de berço pobre. Você tem um valor inestimável para Deus. Você é ímpar, jamais será igual a ninguém. A íris do teu olho, ela é única. A digital que você tem, ela é única. O teu DNA é único, você é único para Deus, e Deus te ama, porque foi dele que você veio. Não ouça as vozes que dizem que você não tem jeito. Quando você diz, eu não tenho jeito, não tem mais jeito, o que nós estamos fazendo quando falamos isso, é repetir uma voz que está aqui no mundo espiritual, interagindo conosco, cujo único propósito é roubar, matar e destruir, para dizer que você não tem jeito, que você é pobre, que você é negro, que você é mulher, que você não sabe ler, seja qual for a limitação que você reconheça, você é importantíssimo, valorosíssimo para Deus. Não ouça as vozes que dizem que você não tem jeito. Rejeite todo pensamento mau a respeito de si mesmo. Esses pensamentos não vêm de você nem de Deus, mas vêm do diabo, que não quer que você acredite no potencial que você possui. E não acredite que Deus te ama e quer o teu bem. Isto é a mentira do inimigo da tua alma, que quer fazer você paralisado, porque a ele não interessa que você seja alguém que viva paz, equilíbrio e satisfação, que tenha realização para ser quem Deus quer que você seja. Olha como Satanás trabalha e já corrompeu a sociedade. Quantas mulheres não se sentem valorizadas porque são só dona de casa, como se ser dona de casa fosse algo sem valor. Porque ficam em casa, lavam, passam, cozinham, cuidam dos filhos, estão aí a estudar com os filhos nesse tempo de pandemia mais do que antes. E o marido chega do trabalho de terno, gravata, pastinha 007, estacionou o carro na garagem, chega em casa, valorizado é ele é que tem valor. Por quê? Porque eu que fiquei em casa, cuidando das crianças, cuidando da casa, limpando a casa, arrumando a casa, isso não tem valor, isso vem do diabo, que quer desmerecer você. A palavra de Deus diz que o mundo inteiro está sob o domínio do maligno, e mundo é o sistema que rege a sociedade. Então o sistema que rege a sociedade está sob o domínio de Satanás, que quer fazer o quê? Que você não viva pelos princípios e valores que Deus estabeleceu na Bíblia Sagrada. Então você não pode encontrar em si mesmo o valor que você tem. Você tem valor se for segundo
o sistema que rege a sociedade. E isto tem levado tantas pessoas a viverem destruição, casamentos destruídos, relacionamentos afetivos destruídos, pessoas vivenciando crises existenciais absurdas porque não se aceitam como são e porque estão acreditando ou já acreditaram que não tem jeito, não tem valor e jamais poderão tê-los. Jeremias capítulo 29, versículo 11. O mesmo Jeremias que se sentiu inadequado para o chamado de Deus para a sua vida. Ele ouve Deus dizer o seguinte: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês. Diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de lhes dar esperança e um futuro. Quem você pensa que você é? Pensa um pouquinho sobre isso. Se você pensa que você é alguém que não tem valor, você não pensa, você está apenas repetindo, concordando com Satanás, que não quer ver você progredir, que não quer ver você prosperar, que não quer ver você seguir em frente. Quem você pensa que você é? Se as circunstâncias em que você nasceu, se as circunstâncias da família que você possui, se as circunstâncias do teu crescimento enquanto criança, adolescente, jovem, se as circunstâncias do ambiente onde você vive, você mora, são elas que fazem você pensar em quem você é, se diminuindo, se menosprezando. Se as circunstâncias que você viveu e que não foram boas, foram ruins, você perdeu a empresa e agora você tem que ser empregado. Depois de 20, 30 anos sendo empresário, dono do seu próprio negócio, agora você está buscando uma oportunidade de trabalho empregado. E você pensa que você é quem? Como está a tua autoestima? Para Deus, você não é quem você representa para a sociedade. Para Deus, você é quem representa para Ele. Jesus não morreu naquela cruz por empresários, por homens e mulheres bem-sucedidos. Jesus morreu naquela cruz por todas as pessoas que reconhecem que foram criados por Deus, não para ser algo, mas para serem alguém digno, honrado, verdadeiro, compassivo, misericordioso, excelente, fiel a Deus. De que adianta alguém chegar a ser milionário, bem-sucedido numa profissão, e não for alguém que dá prazer ao coração de Deus? Você pode nunca chegar a ser um empreendedor de sucesso. O seu negócio pode nunca se tornar uma cadeia de lojas. O seu produto pode nunca ganhar reconhecimento, fama e você explodir de vender. Mas se você partir desta vida, sendo digno, honrado, verdadeiro, compassivo, misericordioso, excelente, amoroso, fiel a Deus, você terá realizado aquilo
para o que Deus desejou que você viesse a esse mundo para ser. Não aceite essas vozes que dizem que você não serve para nada. Tem muita gente que está com a vida paralisada, porque tem dado crédito a esse pensamento maligno. Abra tua boca, agora mesmo, aí onde você está. Rejeita isso, diga: eu não aceito que eu não tenho valor. Eu não aceito que eu não valha nada. Talvez você tenha esta percepção, porque você ouviu isso dos teus pais, que na sua ignorância amaldiçoaram você e teu futuro, dizendo: você não vai dar para nada, você nunca vai conseguir coisa alguma. Não aceite isto para você. Não coloque na conta daquelas pessoas aquilo que você acreditou e fez da tua vida, porque o que aquelas pessoas acreditaram ou não acreditaram e por isso amaldiçoaram você, não tornou você quem você se sente hoje e por isso se penitencia. Foi você que acreditou naquilo. E a palavra de Deus está dizendo agora para você, registrado lá em Jeremias, como o Senhor disse para aquele povo: sou eu quem sabe o pensamento que tem a teu respeito. E não é pensamento de fazer você se sentir pequenininho, miserável, indigno, incapaz, incompetente, não. Meu pensamento é de paz. É para te dar futuro com prosperidade. Prosperidade não é você se tornar milionário. Prosperidade não é você viver aquilo que é o padrão que o mundo, o sistema que rege a sociedade construiu. É você viver dentro do propósito de Deus, para ser alguém que dá prazer ao coração dele. Eu quero convidar você agora. Provoca agora uma virada na sua vida. Dá agora um salto de indignação. Abra a sua boca e aí onde você está, comece a dizer para o mundo espiritual: eu não aceito isto que até aqui eu acreditei, tenho acreditado e por isso me paralisou ou tem me paralisado. Eu tenho valor. Jesus Cristo morreu na cruz por minha causa. Tenha ousadia, diga para esse espírito imundo: Jesus não morreu por vocês, Ele morreu por mim. Vocês não têm jeito mais, mas eu tenho. Se eu estou aqui ainda, então tem jeito. E eu começo hoje uma página nova na minha história de vida. Eu começo hoje uma página nova na minha realidade de vida. Eu vou seguir em frente. Eu não vou aceitar essas vozes que dizem que eu não vou conseguir, que eu não sirvo, que eu sou inadequado, que eu não presto, por coisas que me fazem pensar de ruim, por coisas que eu sei que não são boas e eu não quero, mas às vezes porque eu não tenho controle desses pensamentos, porque são insuflados por eles, eu me sinto indigno. Mas hoje eu entendo, foi revelada a mim essa realidade e eu rejeito isso. Você pode fazer isso, você pode ficar em pé no seu lugar, num salto de indignação contra esses seres espirituais desgraçados que têm conspirado contra a tua vida e teu futuro, dizendo: não vou conseguir. Você está tão somente repetindo o que eles têm falado, você tem aceito. Eu não vou conseguir. Eu não vou conseguir porque eu sou mais pobre da minha família é mais pobre dos irmãos do meu pai, da minha mãe. Eu não vou conseguir. Não aceita isso. Você pode ser tudo o que Deus quer que você seja.
Mas se você não tiver a disposição para crer no potencial que Deus capacitou você, você nunca chegará a ser quem Ele espera que você seja. E esse fracasso, sim, será só teu, porque você escolheu crer em quem só quer o teu mal e não quem quer o teu bem. Quando Deus diz, eu é que sei o pensamento que eu tenho a teu respeito, é pensamento de paz, não de mal. Talvez você seja alguém que tenha andado distante do Senhor, você não vive uma relação de intimidade com Deus, você ainda não fez uma aliança, recebendo Jesus como teu único, eterno, suficiente Salvador. Você quer receber Jesus hoje como teu Salvador e Senhor? Também dê um salto de indignação contra essa realidade. Fique em pé no seu lugar e abra a tua boca e fale com Deus agora e diga, Senhor, eu reconheço que eu sou pecador, eu sou falho. Você está em casa, é com você também que eu estou falando. Dê um salto aí de onde você está, desse banco, dessa cadeira, onde quer que você esteja. E fale agora, deixa o mundo espiritual ouvir a tua indignação contra eles. Eu não aceito isso. Eu não vou mais permanecer nessa realidade. Eu vou seguir em frente. Eu vou seguir em frente. Eu conheço uma mulher que tudo que ela ouvia do marido é que ela não prestava. Ela não prestava. Aquele homem a agredia, aquele homem tratava ela mal. E durante o tempo que ela viveu com ele, aquele homem só a fazia se sentir mal. A vida deles nunca prosperava, porque aquele homem era mau. Ele não parava em emprego, era péssimo marido, péssimo pai. Até o dia que ele resolveu ir embora e largar aquela mulher. E quando ele foi embora para viver uma outra realidade com outra mulher. Aí que aquela mulher se sentiu ainda pior, porque foi trocada por uma outra. Um dia ela ouviu a palavra de Deus e ela entendeu: o meu valor não está naquilo que pensa aquele homem que fez o que fez comigo. O meu valor está naquilo que meu Deus pensa a meu respeito, e eu registro hoje nos anais da minha existência. Nunca mais ficarei aprisionada àquilo que pensam mal de mim. A partir daquele momento, a vida daquela mulher começou a mudar. Ela que já tinha filhos crescidos e nunca tinha estudado, senão algumas séries do ensino fundamental, começou a estudar. Voltou para a escola, venceu a barreira do constrangimento de ir para a escola pensando, eu vou estudar, mas sendo eu já uma adulta, uma pessoa de meia idade, vou estar no meio de garotos estudando, vou ser constrangida. Ela venceu isso e foi. E ela estudou, e ela se formou, e depois de se formar ela não quis parar, ela gostou da coisa, ela fez faculdade, e aquela mulher se tornou uma bênção na história de vida dos seus filhos e da sua posteridade. Por quê? Porque ela recebeu a palavra da verdade e ela foi livre. E Jesus Cristo disse: se você conhecer a verdade te liberta. Sabe qual é a verdade a teu respeito? É que você não é quem você tem pensado que você é. Você é quem Deus pensa que você é. Mas a questão é em quem você vai continuar acreditando. Nessa voz maldita que te paralisa e tem te travado até aqui, que diz que você não presta para ser marido, que a melhor coisa que você pode fazer para a tua família é dar cabo da tua vida, que a melhor coisa que você pode fazer é meter o pé e ir embora, ficar vagando a esmo, que são coisas assim que Satanás põe na mente das pessoas. Rejeita isso. Abra a tua boca. Dê um salto de inconformidade agora, ou de inconformação agora com estas coisas. E começa a falar com Deus. Fala para essas entidades espirituais da maldade ouvirem
que você não aceita mais, que você dá o teu grito de liberdade nessa noite. Abra a tua voz e diga: Senhor, eu sou quem o Senhor diz que eu sou. Eu não sou quem as vozes falam que eu sou. Vozes que estão na minha mente, vozes que falam comigo das pessoas que eu conheço, que se relacionam comigo. Eu sou e serei quem o Senhor diz que eu sou. E eu começo uma página nova hoje na minha vida. Aleluia. Fala com Deus. Isso. Fala com Deus. Não tenha constrangimento, medo não. Fale com o diabo também. Diga para esse desgraçado: até aqui você me parou, mas eu começo a escrever uma página nova na minha vida. Não ore em pensamento, não. Os espíritos imundos têm que ouvir. E quando a gente ora falando com Deus, nós estamos exaltando e honrando a Deus, testemunhando para o mundo espiritual que nos ouve.